Você vai falar, José? Não quer que eu fale, jogo? Pode falar logo. Então tá, então deixa comigo, né? Bom, gente, boa noite. É um prazer estar tendo essa conversa com vocês. Fui convidado aí pela Josiane. Está nessa tratativa já há algumas semanas, né, Josiane? E encaixando esse horário e esse dia para a gente conversar um pouco, tá? A ideia, até montei só uma apresentação rápida, gente, que para ficar mais interativo, né? E, e até visualizar algumas informações, até para ficar mais fácil, né? Então, meu nome é Fabrício, tá? Eu sou engenheiro mecânico, sou engenheiro, como acho que a grande maioria de vocês vão ser. É, eu já trabalhei 8 anos, né? Trabalhei em Manaus, por outro 8 anos na Honda, né? Na fábrica de motos lá. E de lá vim para cá, né? Então lá, durante essa minha experiência profissional, eu tive a oportunidade de, de participar de desenvolvimento de novos produtos, né? Que era uma área que eu comecei a trabalhar já na parte de desenvolvimento de produtos e depois fui para produção, manutenção e depois vim para cá, né? Quando eu cheguei aqui na UFESA, né? E aí faz o quê? Vai fazer 2 anos que eu estou à frente do NIT, que é o nosso núcleo de inovação tecnológica, e eu vi a coisa inversa, né? Eu trabalhei na indústria que trabalhava com desenvolvimento, ou seja, a gente pegava as inovações e aplicava. Agora não, a gente está gerando inovação para depois ser aplicado, né? E esse tema com relação à propriedade intelectual é um tema que assim, que eu trabalho com mais naturalidade, porque eu tô à frente do NIT e aí as startups entrou até para complementar o tema e fazer esse link, né, dessa importância da propriedade intelectual para as startups. Propriedade intelectual é um tema que algumas pessoas ainda desconhecem, né? Mas quando a gente começar a conversar um pouco, vocês vão entender que são coisas do dia a dia que a gente vê, né? E aí a gente vai mostrar esse link, né, essa importância com relação às startups, provavelmente, que é um tema que eu confesso que a UFESA tem que fomentar mais, né? Algumas instituições já estão mais à frente, mas a gente precisa amadurecer mais e tentar seguir mais a fundo com relação a isso, tá? Eu vou passar E aqui é, já. Pode falar. é interessante, professor, que muitos nós universitários não conhecem o quão importante é a propriedade intelectual e com isso pode nos ajudar no futuro. E é bom essa live, esse bate-papo que a gente vai ter hoje, para eles também começarem a conhecer e verem que eles também podem trabalhar nessas áreas. Perfeito. E assim, gente, qualquer coisa, faça uma interação, tá? A Josiane está aí, ela vai me ajudar nessa logística aí, né? Fiquem à vontade, tá? Eu vou começar um pouco sobre startup, tá, gente? Startup, né? Que é um tema, né? Que assim, muita gente já ouviu falar, mas não entende mais ou menos o que é. Poxa, e o que é uma startup? É uma empresa? Não é uma empresa, né? Ela começa onde e termina onde, né? Na realidade, as startups, né? É uma empresa inovadora. Vejam só que tem ligação direta com a propriedade intelectual. A gente vai conversar um pouco mais à frente sobre isso. Mas a startup ela é uma empresa inovadora, né? Que tem base tecnológica. Tem base tecnológica e ela visa o quê? Resolver um problema do mercado. Ela tem a visão de resolver. Então, se você vê um problema no mercado e tem uma base tecnológica e monta uma empresa, né, ela é considerada como uma startup. E as startups, a gente vai ver mais à frente, mas as startups elas têm elas são grandes potenciais, né, para empresas maiores pegar essa startup e transformar ela como parceiro, né? Então a gente chama são as empresas anjos, né, que a gente chama. E isso acontece demais, né? Então, hoje, tem um movimento crescente dessas startups. Eu confesso que a UFESA, por não ter parque tecnológico, é uma coisa que a gente está fomentando, acaba ficando um pouco atrás disso, né? Mas até iniciativas como essa, né? Isso aí aguça, né, o pessoal a buscar outros caminhos. Eu tive uma conversa com duas alunas, né, um tempo atrás, acho que é um mês atrás, e ela falando da dificuldade que se tem, né, porque as universidades, né, e a UFESA, né, tem isso forte, ela forma alunos
para fazer concurso público, né, ou para ser professor. Só que não tem vaga para todo mundo e não é todo mundo também que quer. E ela não forma, né, alunos para ser empreendedores, né, que aí a questão das startups entra como um desses caminhos, né, viável. Então, isso é uma... Eu não diria nem que isso é uma falha, mas é uma oportunidade até que a UFESA tem de melhorar essa questão. Eu visitei a UNB e lá tem um programa fantástico, é até uma ideia que eu vou tentar trazer para cá, que chama Escola Empreendedores, né? Então, é um programa que eles têm, né, em parceria com a Universidade de Santa Catarina. Então, eles já fomentam isso, eles já dão essa opção, né, para os estudantes, né, para vocês terminarem e vocês terem isso lá na frente. Eu vi uma entrevista uma vez de um doutor, professor doutor, e ele estava criando os filhos dele, né? E ele disse, eles não vão estudar para ser doutor, não, eles vão estudar para ser empreendedor. Então, gente, e assim, você pode ver que hoje você faz uma reflexão e diz, eu mesmo que sou formado, né? Tem pessoas, né, que conseguem ascensão maior, né, de profissional, de carreira financeira, porque partiu para a questão dos empreendimentos, né, de ser empreendedor. Então, isso é uma aptidão, isso é uma vontade que se tem, e as startups, ela entra como essa ajuda, né, esse direcionamento. Tá? O Sebrae, viu, gente? O Sebrae ajuda muito nisso também, apesar da UFESA não ter, mas o Sebrae tem vários programas, existem 2 editais, eu acho que agora abertos, né? O Centelha e o Startups Nordeste, e eles vão fomentando e dão treinamento. Então, assim, busquem isso também, tá? Então, o que são startups, né? Como podemos definir essas startups? São empresas que desenvolvem produtos ou serviços inovadores, né? A própria definição já diz isso. Então, são produtos ou serviços, sendo que ele tem que ser inovador, ele atenda à necessidade da população. São de base tecnológica, né, geralmente, apresentam um modelo de negócio escalável, ou seja, o modelo de negócio que a startup inicia, ele tem que ser escalável. Então, no momento que você pensa no startup, você já tem que pensar no modelo de negócio que ele pode ganhar maior dimensão, né? E elas são dinâmicas e podem transformar o seu negócio em busca de uma validação. Você pode ter essa validação com o seu negócio, né? E aí é que tá, gente. Elas atuam num cenário de incerteza. É o cenário que você tem que arriscar. A startup vem assim, vem nisso, né? Ela tem uma diferença de uma empresa tradicional. Ela vem com incertezas, ela vem com riscos elevados, ela tem pouco recurso financeiro. Então, ela tem isso que caracteriza uma startup. Ela tem produtos inovadores ou serviços, como a gente falou. Então, se você está fomentando uma empresa, né, que ela tem essas características, é definida como uma startup. Percebe? Eu tô falando, Fabrício, mas fica à vontade. Pode é, falar. qual em média, assim, o valor que uma pessoa precisa ter para começar uma startup? Existe Não, alguma, algum não, valor não. mínimo? Eu te falo que não. Existem startups que surgem, como a própria Apple, surgiu no quintal com sucata. Então, assim, isso é bem relativo, mas eu confesso que você tem que ter um certo esforço inicial e depois ir buscando recurso, né? Na verdade, tem que ter a persistência. Se vocês forem depois, por curiosidade, é, avaliarem a inovação no Vale do Silício, né, que é um vale que tem nos Estados Unidos, e é um celeiro de inovação, isso para o mundo todo, né, onde surgiu as grandes companhias, principalmente da parte tecnológica, e as startups, elas estão lá, eles têm todo um programa, né, o que eles recomendam, né, que você tem que iniciar esse estudo, você tem que começar, você tem que ter essa incerteza, errar, corrigir, e aí você vai ter sucesso. Se você começar um negócio e não errar, geralmente eles não dão muita credibilidade. Isso aí é a metodologia que eles usam lá. E assim, uma coisa interessante até do Vale do Silício. Alguns países, como a China, o Japão também, a Europa, eles tentaram copiar o Vale do Silício, né, mas não conseguem fazer da mesma forma que eles fazem lá. Né? Então, por quê? Tem uma questão cultural, o Vale do Silício tem pessoas do mundo todo, o Vale do Silício tem empresas anjo, que a gente chama, né? São empresas grandes que estão de olho nas startups para abraçar essa turma. Então, tem uma série de condições que eles facilitam isso já há anos, né? E isso, de certa forma, se tornou cultural e vale a pena ir lá, né? Quem puder ir lá, e não é uma coisa assim de outro mundo, tá, gente? Existem estágios, existem outros caminhos, até com bolsas, né? E vocês podem fomentar isso também. Não se fechem para Mossoró e região, não. Né? E aí? Fiquem.
Aham. É interessante isso que você falou, porque assim, países que se dedicam a investir na tecnologia, no futuro eles acabam se tornando países de primeiro mundo. Desenvolve empresas, startups que trabalham com medicamentos, outros que trabalham com exames, desenvolvem uma tecnologia às vezes superior a empresas normais que já começaram grandes, por exemplo. Isso, então existe todo esse link e assim, o que a gente tem que deixar de tarefa é que você, eu via as meninas falando, né, essas duas, eu estou sempre recordando que foi uma conversa recente e ela falou muito nisso, é que o jovem, você já tem muitas ideias, mas acabam, de certa forma, sendo frustrado e não coloca isso para frente. Quando você, aí daqui a alguns anos, você passa numa prateleira e vê um produto que você, poxa, eu pensei nisso naquela época e não coloquei isso para frente. Isso acontece demais, né? Então, assim, as startups, ela vem para geralmente aguçar, né? Aguçar essa questão da inovação, de você colocar isso para fora e tentar brigar com isso e ir atrás. E assim, as pessoas que acreditaram nisso, né? E foram até o final, elas conseguiram algum sucesso com isso aí. Tá? Muito bom. Esses 4 estágios de maturidade, isso aí é um resumo do que é que se pode acontecer. Você tem que ter curiosidade, né? Você tem que analisar as startups que estão no mercado atual, você tem que analisar os modelos de negócio que existem, você tem que analisar o produto que você vai estar colocando, você tem que analisar o nicho. Tem uma série de coisas que você tem que fazer nesse início, tá, gente? A gente não consegue detalhar isso a fundo, mas existe toda uma sequência de você fazer a maturidade das startups e você iniciar através desses estudos iniciais. Poxa, qual é a demanda que eu tenho, né? O que a turma está fazendo que eu posso fazer diferente, né? E a gente vê, assim, constantemente saindo ideias novas, né? Aí você diz, poxa, por que eu não pensei nisso? Né? Então tem muito disso, a curiosidade ajuda muito nessa questão. Essa ideação, gente, você tem que ter, ele chama de MVP, né? Que aí é mínimo produto viável, né? Você tem que ter um produto viável, um produto que seja vendável, né? Que seja economicamente rentável, né? Então você tem que pensar nisso também. Não adianta nada você colocar um produto no mercado que não te dê rentabilidade, né? E assim, você tem que colocar esse produto que a população, né, o público aceite, tá? Você tem que Também eu acho ter, que, pode falar. em relação a isso que você falou, daí eu acho que tem que ser viável também para ele, porque como ele está começando, às vezes é um estudante que teve uma ideia, e ele às vezes ele não tem um poder econômico muito bom, mas a ideia dele é muito boa. Então eu acho que tem que ser viável para os dois, no caso, não seria isso? Isso, e assim, você pode até, nesse início, gente, existe alguns, é porque assim, aí a propriedade intelectual vai te ajudar nisso, né? Nessa ideação, você vai ter a ideia, mas você não tem tipo atração, que é esse último aí. Você não tem o impulso, mas você já tem o início, e você pode pegar isso e tentar vender essa tua ideia, entendeu? Você pode conseguir vender ou fazer uma parceria. Algumas startups já começam a fazer parceria desse início, né? E aí ele vai te dar a atração, que é o que a gente quer no final, para ele decolar e ganhar espaço aí como nunca, né? Essa questão da operação, você tem que construir, de certa forma, uma cultura, uma identidade da tua startup, né? Você não pode estar tirando para qualquer lado, você tem que ter uma identidade, isso aí você tem que fazer isso. Você tem que ver o time que você vai trabalhar, né? Quais são as pessoas que você vai trabalhar. As startups geralmente são grupos de pessoas, né? E você tem que ter um replicador desse seu negócio, né? Você tem que ter, a startup é uma coisa pequena, mas você tem que pensar nessa escala maior para você no futuro conseguir isso. E aí atração seria a questão de você conseguir, ou você conseguir através dos seus esforços próprios, né? Um anjo que a gente chama, né? A gente vai estar vendo isso mais na frente. Um anjo que seria aquela empresa que te abraça e te dá um suporte maior, ou você pelos seus negócios, né, que algumas startups conseguem andar sozinho, você consegue ter essa atração e conseguir uma escala aí, né, de uma empresa já grande. Então, isso são as startups. Eles têm uma metodologia, a gente fez de forma detalhada aqui, gente, mas eles têm uma metodologia que vai, e aí a diferença que faz é o quê? A inovação ela tá contida nas startups. A startup tem que trabalhar com inovação, e essa inovação, tá, gente, não é no início da startup, mas ela tem que ser mantida. Os produtos têm que ser lançados, e cada vez que ele seja lançado, ele tem que ter alguma inovação, alguma coisa que atraia, né? Isso faz com que ela
essa curva, né, de ascensão, ela é exponencial, ela cresce depois de uma forma que você não tiver cuidado, perde o controle. Então, por isso que ele bota um foguetinho aqui, que seria a atração dessas 4 estágios de maturidade das startups, certo? Uhum. Aqui tem alguns exemplos, tá? Aqui tem alguns, fique à vontade para perguntar. Aqui tem alguns exemplos das startups. A Nubank hoje é a startup que tem maior valor, né? Mas a PagSeguro começou com a startup. O iFood, né, gente? Eu tive na Unicamp, conversei com o pessoal da Inova, né, lá, que é a agência de inovação, que é o NIT lá da Unicamp. E eles saíram de lá, né? O cara hoje anda. O cara do iFood hoje foi aluno nosso aqui, e hoje ele anda de helicóptero direto porque ele não consegue resolver as coisas de carro. Então assim, tem essa Stone também, tem startups aqui gigantes, né? Que já está no mercado, né? A gente tem as startups unicórnio, né? Se você sabe o que é unicórnio, são startups que têm valor de mercado acima de US$ 1 bilhão. Né? Então, você já tem essas startups no mercado brasileiras, tá, gente? Estou falando só aqui de startups brasileiras, que são essas aí que vocês estão vendo, né? Você tem aqui, ó, países, né, com mais startups unicórnio, né? Então, a gente vê que os Estados Unidos disparado, né? E o Vale do Silício tem influência, isso é cultural, né? E aí os outros países estão chegando, né? Mas o Brasil precisa avançar muito, né, nessa questão das startups, com relação às startups unicórnio. Essa cultura, né, tem que ser maior. E aqui a gente vê algumas empresas, né, empresas que compram startups. Né? A gente falou que são as empresas anjo, né? O próprio iFood, que foi uma startup, hoje ela já está comprando empresa. E isso é estratégico, tá, gente? Poxa, por que o Magalu comprou essa empresa? Talvez porque ela veja até que a empresa é uma ameaça para ela no futuro. Então ela vê que a ideia é bacana, ela vai e compra. E aí a pessoa que inventou, né, que teve essa inovação com a startup, ela se dá bem, né? Que foi o WhatsApp, né? O que foi que o WhatsApp fez? Né? O WhatsApp, quem comprou o WhatsApp foi o pessoal do Facebook, né? O cara do Facebook viu que aquilo ali, e aí ele vendeu, se tornou sócio, eu vi a história dele, e ele vendeu o WhatsApp, né? E aí o cara do Facebook pagou uma grana milionária lá, eu não lembro agora de cabeça, mas o cara disse, olha, eu vendo, mas eu tenho que ser o CEO do WhatsApp. Então, assim, ele ficou com a grana e já ficou como então, tem essas coisas, né, que estrategicamente, não, eu não vou vender tal, porque eu não quero vender, tem que se pensar direitinho e aí essas empresas maiores, elas conseguem abarcar isso, que são a sua ideia de mercado, uma ideia de mercado inovador, resumidamente, a startup, ela se mantém, né? Ok, gente, isso aqui foi só uma É palhinha de interessante startup, esse que. pode Uhum. falar. É nessa parte aí, é interessante que você falou que o iFood, muitas pessoas, de nós, na faculdade ou no dia a dia, acaba utilizando o iFood, mas não sabe que ele foi criado como uma startup e por um aluno, né? Por um E hoje aluno, é perfeito. uma, e hoje é uma das empresas mais ricas do mundo, vamos dizer assim. O É iFood é interessante bem. porque é uma ideia assim que surgiu como uma coisa inovar aluno. Dando exemplo que qualquer um de nós que esteja estudando hoje, fazendo faculdade, a gente pode também estar criando o nosso projeto e estar chegando vamos dizer assim, um patamar parecido com o deles, se a nossa ideia for inovadora também. É muito interessante isso. Com certeza. A BI, eu acabei não colocando aqui. A BI é a abelhinha, né? BEE. Você já conhece essa empresa que passa às vezes na moto, o cara com a moto com aquela Uhum. caixinha amarela, o nome BI. Aquela BI nasceu no IFRN de Mossoró, entendeu? E eu estava lendo a reportagem deles, né, até para conversar com vocês, eles já entregaram já tiveram mais de 1 milhão de entregas. Eles já estão no Brasil todo, São Paulo, eles estão. Então, assim, ganhou o Brasil, né? Através daqui. Mossoró e FRN saiu daqui, do IF, pertinho daqui da UFES. Então, não é nada distante. Agora, sim, tem que botar em prática, tem que ter um trabalho, a gente tem que ter um esforço, não adianta, a gente não vai conseguir nada sem esforço. Tem que ter um esforço, tem que dar uma estudada, tem que ter estratégia, né? Tem que estudar um pouco o que esses caras fizeram, o que eu posso fazer diferente deles, né? Isso tudo envolve a inovação. E aí, em cima disso, e o que é que o mercado está pedindo, né, gente? O que é que o mercado está pedindo? Então, isso tudo faz com que surjam novas demandas. E aí eu reforço numa frase que eu já escutei e isso ficou na minha memória. O dinheiro, né? O dinheiro, ele não acaba, ele muda de posição. Vocês estão vendo nessa pandemia, né? Todo mundo reclamando e o pessoal, os donos de supermercado, tudo numa boa. Então, o pessoal que está mexendo com TI, né? Pessoal de computação, gente, hoje está uma loucura para contratar
profissional na área de TI. Né? A turma está saindo, às vezes, dos empregos, né, que tem fixo, para trabalhar na China, estão trabalhando de casa na China, ganhando em dólar. Né? Tem 2 exemplos aqui da UFES, esses caras estão fazendo isso. Então, assim, essas oportunidades de mercado, né, tem que estar antenado, e em cima disso você vai e joga a sua ideia, que a coisa consegue dar certo. E aí, voltando ao iFood, né, que foi uma experiência que eu conversei, e isso foi instantâneo, gente. Eles estavam com a ideia, achando que quando viram o negócio decolou, e eu acho que o WhatsApp também foi dessa mesma forma. O WhatsApp, eles não tinham essa credibilidade, eles fizeram um acordo com a Apple na época. Não, vamos colocar isso na nossa plataforma, o pessoal baixar, e quando eles baixaram, quando eles viram, de uma semana para outra, eles estouraram no mundo todo. Isso não foi nem nos Estados Unidos. Então, assim, no mundo todo a coisa viralizou. Né? O Spotify, né, outra ferramenta que foi assim. Então, tem várias que a gente vê que surgiram de ideias, e as ideias se consolidaram, né? É interessante também, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma ideia para fazer tal negócio, mas não tem certeza se aquilo vai dar certo. Pode também estar trabalhando com pesquisas. É interessante também a gente conhecer, por exemplo, os nossos futuros clientes sem eles ainda serem clientes. Isso já dá novas ideias para aprimorar o projeto antes de sair do papel. A gente chama de nichos de mercados. Você tem que analisar o nicho, né? O que é que você quer atacar. E, olha, aí é que tá, gente. Vocês têm que estar antenado nisso também. Tem uma ideia bacana, mas veja mercado, vejam tendência. A tendência é que a população envelheça mais. Tem muita gente migrando para isso. A tendência é que a população até vir. O Brasil vai ser o terceiro país, eu acho que, do mundo com o maior número de obesos. Então, isso gente, oportunidade lá na frente, entendeu? Vocês veem que hoje tem o quê? Essas lojas que vendem produtos naturais, né? Então, isso é uma coisa que deve crescer mais ainda, né? Eu até conversando com um colega meu que tem uma loja dessa, que vende negócio de academia e tal, ele falando que vai montar um supermercado, só com essa área de produtos naturais, né? Então, assim, isso são tendências vocês, né, a parte empreendedora que tiver mais aguçada, tem que olhar e visualizar isso. Não dá para você montar uma empresa. Você vê essa mulher da Magalu, vocês já viram a entrevista dela, né? É fantástico ela falando. A visão que ela teve, né? Nessa pandemia, todo mundo achava que não vai vender, não vai vender. Foi o que ela fez. Ela abraçou um monte de gente pequeno, supermercado pequeno, abraçou um monte de gente. Venham para cá, o Magalu pega vocês e consegue distribuir, consegue fazer essa rede. Eles é que distribuíam, o próprio supermercado distribuíam, mas compravam via Magalu. Então ela foi tipo uma atravessadora e ajudou o pequeno, né? O pequeno que estava lá. Que e ajudou ela mesma. E ela também. Então, assim, e hoje você compra sabão líquido, sabão em pó, não sei o quê, tudo pelo Magalu. Eu já comprei isso. E chega com 2 dias. Que... Então, isso é uma visão que a gente tem que trabalhar dia a dia. Tem, e isso as startups, né, trabalham muito fortemente, né? Então, aí, propriedade intelectual, gente. A gente vai dar uma virada agora e conversar um pouco de propriedade intelectual, só para fazer um panorama geral. O que é isso, né? Que nome é esse, né? Nada mais é do que o que você cria, né? É o que você cria e você tem essa proteção, né? Você tem uma propriedade intelectual, você criou a propriedade, você criou uma caneta nova, né? Então você tem poder sobre isso aqui, tá? Então isso faz com que você tenha poder legal, até por leis, né? E essa lei tem acordos internacionais, e ninguém possa usar, né? A não ser você, ou com o seu consentimento, ou com a venda desse direito, né? Isso que acontece. Existem leis específicas para isso. Ela se divide em 3 ramos, tá? O direito autoral, eu não vou estar detalhando todos eles, mas eu vou falar só de alguns principais que focam mais no que a gente está conversando aqui, que são as startups, enfim. Direito autoral, propriedade industrial, né, que chama, e sui generis, né? O que é que o direito autoral traz? E o direito autoral traz direito do autor, que são os livros, né? O direito conexo, sei lá, o compositor fez uma música e eu estou cantando essa música. Então, o direito conexo é o direito que eu tenho de cantar. Só quem pode cantar essa música são eles. Então, isso se encaixa muito no direito conexo. E já teve muita confusão disso, né? A própria Adele, né? Teve um processo com a Adele, o próprio Ed Sheeran, gente famosa mesmo que teve problema com relação a isso. O próprio direito do autor, as letras, né?
Existe uma frase que tiver mais de 5 letras, se um outro cantor, um outro compositor fizer a letra da música, né, com mais de 5 palavras seguidas, né, características da plágio. Então, tem uma série de coisas que aí tem leis, todas elas têm leis, direito do autor, direito ao conexo, tem leis que asseguram isso. E aí os programas de computadores, né, que é mais ou menos o nosso ramo, que são os programas como o Windows, né, e aí eles fazem isso e faz o registro, né, os próprios programas do Macintosh, né, então é um registro que se dá ao que você faz e você consegue essa licença, né, pelo INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é um órgão do governo, e você faz essa licença e você recebe esse registro. Com esse registro, você pode fazer o quê? Sei lá, você vai fazer uma startup do iFood, você tem que registrar esse programa de computador, você tem que fazer esse registro para ninguém pegar isso e usar de uma forma que você não tenha. Então, isso, aí o link que eu estou começando a fazer com vocês com relação às startups, da importância de você proteger o que você está fazendo de inovação. Isso aqui é inovação. Um programa de computador novo, nesses programas que tem de usar, a própria UFRN fez um programa de Covid, né, que é o RN+, foi protegido, aqui não é uma patente, mas foi protegido. Não é patente no Brasil, mas nos Estados Unidos chama-se patente, né, gente? Patente de software, mas aqui é registro de software, né? Que, assim, a finalidade é a mesma, é proteger isso. Então, isso aí você consegue registrar e aí você garante seu negócio, né? Essa propriedade industrial talvez seja a mais conhecida quando a gente fala de propriedade intelectual. Veja só, propriedade intelectual e tem propriedade industrial, que é um ramo da propriedade. Bem rapidinho, professor. Tem uma pergunta. Como é feito esse registro? Do A software. pessoa. É. Existe um órgão chamado INPI, que é esse aqui em cima que está, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Eu estou falando isso, eu vou falar isso de forma externa, tá? Você faz você entra lá e preenche os formulários e envia para o INPI. Paga uma taxa, que eu acho que é R$ 190, e você pede o registro do programa de computador. Esse registro vem como uma cartinha dessa e você o programa de computador está registrado. Se alguém usar esse programa, por exemplo, os programas, sei lá, MATLAB, AutoCAD, isso tudo tem registro, tá? Tem que ter registro. E ele é o direito do registro. Se ele quiser ceder, ele tem que vender a licença, né? Ou fazer uma cessão de direito da licença, né? Se você quiser fazer via universidade, se você quiser fazer via universidade, aí o NIT, que é onde eu estou, o NIT é que faz isso. Você procura o NIT, na página do NIT tem todos os formulários. Você procura o NIT, tem os formulários que você vai pegar, você vai colocar lá o nome do software, tal, e aí você não vai colocar o código-fonte, né? O código-fonte que você fez o programa. Você vai colocar um código hash. O que é esse código hash? O código hash é um código de barra que você vai pegar um software, pegar o seu código-fonte e transformar ele num código hash. Esse código hash você vai mandar para o INPI. Esse código hash é um código hash único. Se você mudar uma letra, uma vírgula no teu código-fonte, ele muda. Então, é um registro que você só vai ter ele se alguém tiver a prova que você... A prova e a conta-prova vai ser o código hash. Mas, o registro de software é feito dessa forma, gente. Você viu os formulários, manda para o INPI, ele analisa. Hoje está rápido, hoje com 8, 9 dias está saindo o registro do software. Né? Pode ser negado ou não, né? Você vai fazer um pedido e aí ele emite ou não o seu certificado, mas geralmente está dando certo. Registro de software é mais tranquilo, patente não, patente já é mais burocrático, tá? Para registrar as startups demora mais um pouco, né? Você está falando das marcas, né? Isso. Vou chegar agora nas marcas, né? Que aí entra na parte de propriedade industrial. Veja só, gente, tem 3 divisões aí, a propriedade intelectual. A propriedade industrial entra as patentes, as marcas, o desenho industrial e a indicação geográfica, que talvez para muitos seja uma coisa nova, né? Então, o que acontece? Aqui o órgão INPI, tá vendo aqui do lado? As patentes, ela é um título temporário que você tem um título temporário. Por quê? Porque você tem uma validade de 15 ou 20 anos da patente. Isso até para dar incentivo para novas inovações, né? Você imagina o cara lançar um celular, né? Que antes tinha antena, né? Não sei se é do tempo de vocês, mas o celular antes tinha uma antena. E aí os caras fizeram a patente com o celular sem antena. E aí passou um tempo sem o pessoal conseguir, os outros fabricantes, né, quem conseguir fazer esse celular sem antena, até a patente não é quebrada, ela caiu o período da patente. E aí todo mundo começou a fazer sem
sem antena, né? Imagina se essa patente fosse eterna, né? Todo mundo ainda estava hoje, né? E só um fabricante, a evolução da inovação não iria ocorrer. Então, é um título temporário, ele te dá um título que você use, eu inventei isso aqui, poxa, eu tive um sacrifício aí, minha ideia foi fantástica, eu estudei tantos anos e cheguei nesse produto. Tranquilo, nada mais justo que você usar esse produto por um determinado período, né? Com exclusividade, é isso que a patente te diz, ela te dá um título de exclusividade, você pode usar esse produto por tantos anos, para você recuperar, né, e algo mais do que você investiu. Isso é perfeito. Para a questão da pirataria, é isso aí que a gente está conversando. A pirataria é você pegar um produto que é protegido e você copiar ele. Aí, legalmente, a pessoa é punida, né? Então, a patente é um título temporário. Aqui tem uma das patentes mais conhecidas, mas, assim, todas as palestras de patente, o pessoal às vezes fala isso aí. A caneta Bic, né, que foi uma grande evolução na época, esse próprio broche aqui, e o Band-Aid também é uma patente. Então, esses produtos, por que eles são tão fortes ainda hoje? Porque a gente chama de todo o curativo desse de Band-Aid, né? Porque a gente chama toda a caneta que tem nesse formato de Bic, né? Por mais que ela seja praticamente igual, né? Já que hoje já pode ser patenteado, porque eles colocaram esse produto primeiro no mercado. Então, eles ganham a identidade, tá, gente? Eles ganham a identidade, isso dá um volume de mercado maior. É tanto que a caneta Bic, né? A fábrica é Bic. A fábrica, o nome dela é Bic. E aí você tem uma curiosidade sobre patentes. A Coca-Cola ela não pediu pedido de patente para a fórmula dela. Por quê? Porque ela sabia que com 20 anos a patente dela ia cair, todo mundo ia saber a fórmula da Coca-Cola. Então a Coca-Cola hoje roda no mundo todo sem patente. E ela arriscou e ninguém hoje até agora, né, pelo menos, não consegue deslumbrar essa fórmula mágica da Coca-Cola. Enfim, gente, então a patente ela é concebida, né, e aí te dá um título temporário. Ela tem dois tipos aí, como eu falei, ela pode ser patente de invenção, ela pode ser patente de modelo de utilidade. É uma melhor do que a outra? Não. Os celulares hoje estão muito na patente de modelo de utilidade, estão melhorando. Patente de invenção é totalmente novo, alguma coisa nova que surgiu. Poxa, ninguém nunca pensou nisso, é isso aqui. O modelo de utilidade não, é algo que já existe, você fez uma melhoria nele, né? Então, você consegue, sei lá, se você for pegar um celular, você lembra, um celular que tinha um dispositivozinho para você botar 2 chips, né, no mesmo local. Aquilo ali foi uma patente. Que antigamente eram 2 locais diferentes. Então, acho que foi a Samsung que lançou. Isso tudo você reduz o tamanho do produto, você deixa ele mais compacto, ou então você acrescenta mais componentes que dê mais eficiência, né, mais agilidade ao celular. Enfim, isso tudo são mercados que vão estudando o que é a necessidade. E em cima disso, você trabalha os novos produtos. E as startups, né, já tem tudo a ver com isso. Não pense errado. Não pense diferente. Diga aí. É bem rapidinho. No caso, uma curiosidade. Se uma empresa, ela teve a sua ideia, ela construiu a sua ideia, mas ela não patenteou. Aí ela já está no mercado, já está trabalhando em outra pessoa, igual a ideia da Coca-Cola que você falou. Outra empresa vai, descobre a fórmula e acaba fazendo. Ela tem como recorrer de alguma maneira ou não Não, tem nenhum. não Ela tem não mais. tem, né? Não tem mais. Na nossa realidade de academia, e isso eu estou batendo muito em cima, as inovações, elas têm que. Você tem inovação, você tem que proteger. Se você não proteger, você vai cair em domínio público, qualquer pessoa pode fazer isso. No Brasil, tudo que é inovador, você tem 12 meses, né? Eu fiz esse estudo, publiquei, apresentei em uma feira, tal, apresentei em uma palestra, como a gente está conversando aqui, e não está protegido. Aí um cara vem e faz a patente dele, né? Então, no Brasil, tem 12 meses, a gente chama de período de graça, tem 12 meses para a pessoa recorrer e mostrar que aquilo ali era dele, que ele já tinha apresentado, aquilo ali, beleza. No Brasil, nos Estados Unidos e em outros países não tem. Se você apresentou hoje e o cara amanhã pegar essa sua inovação e patentear, você não tem mais direito. Então, assim, existe um risco muito grande de você expor uma inovação sem estar protegendo. Né? Então, você vai perder esse seu invento e vai perder o quê? Vai perder de montar uma startup, de montar um produto, de montar um negócio rentável, né? Porque você não se alertou para isso. Então, tem a E poderia alegação ser o direta. primeiro, né? Ele poderia ser inovador naquele negócio e Com por ele certeza. não ter protegido. Ele teria, Aí ele, teria acaba. uma, ele teria uma reserva de mercado aí de 20 anos, né? De 15, 20 anos, Daria pra, tranquilo. Aí daria ele, para ele. ele conseguiria naturalmente lançar outros produtos, ele já teria ter credibilidade. Então veja que faz parte do negócio. As empresas, gente, elas fazem um serviço chamado de reengenharia.
Eu trabalhei na Honda, era natural a gente comprar moto da Yamaha, que era o concorrente mais direto, moto da Suzuki, que tá tudo lá em Manaus. A gente comprava a moto dos caras e desmontava ela a moto toda na frente da gente para verificar o que é que os caras tinham de novo. Isso é normal. Se você pegar uma Toyota, uma Honda, eles fazem isso. Você vai pegar uma Volkswagen, uma Chevrolet, sei lá, uma Fiat, eles compram carros de são lançamento e aí desmontam tudo e verificam qual é o sistema que ele está usando. E onde é que eles vão esbarrar? Nas proteções. Se ele pegar um sistema inovador, aí eles vão consultar se tem patente. Se tiver patente, eles não vão mexer porque está protegido legalmente. Tá? Se eles mexerem, eles vão pagar por isso. Mas os que não tiver, mas as empresas já têm isso, SAF, né? As empresas já têm isso, SAF, e já protegem tudo. Então isso é normal. A Petrobras é uma das empresas que tem mais patentes, né? Se a gente for pegar o ranking do INPI, né? O ranking do INPI pega as 50 maiores, e aí tem as universidades, a Petrobras fica sempre entre as 10, quinta, 10, ela sempre está ali entre os top, a Petrobras. Por quê? Porque isso é negócio para ela. Propriedade intelectual é ativo para ela, né? Então isso faz parte do negócio dela. Se ela abrir isso, se ela não proteger, ela vai, daqui a um tempo, ela vai. Então é isso. Isso aqui é só uma curiosidade. Esse medicamento foi desenvolvido na USP. Olha só a venda dessa patente, gente. Uma patente de milhões, 18 milhões de reais foi vendido uma patente de um pesquisador da USP, né? E aí, o que é que a lei fala? A lei fala que um terço é do pesquisador, um terço é da universidade e um terço é da unidade acadêmica, né? Então, aí o cara ganhou 6 milhões aí numa patente dessa, de um medicamento, né? Lógico, aí é um fruto de um estudo dele, né? De todo o desenvolvimento e tudo mais. Mas se você for pegar, não está nesse slide, mas se você for pegar o Captopril, né? O Captopril é um produto que foi iniciativa, acho que da Unicamp, e os caras não patentearam, e o pessoal dos Estados Unidos patenteou, e eles perderam a patente por isso. Então é o que você está falando. Tem que estar de olho nisso, inovação. As startups, gente, rodou um edital de startup aqui na UFES, não sei nem se algum de vocês participaram, mas o pessoal já estava colocando o produto no mercado sem ter protegido. Olha só o risco que eles tinham de perder essa inovação e de pôr em baixa a startup dele. Porque, assim, a gente não tem essa expertise. Essa conversa é mais para vocês terem isso. Uhum. Mas o pessoal do lado tem. O Magazine Luiza tem. Essa turma vai pegar, naturalmente, pegar esse teu produto e fazer uma busca, que a gente chama de busca de anterioridade. Eles vão buscar se tem patente lá na base do INPI, que é o órgão oficial do Brasil. E se não tiver, um abraço. Você vai fechar a sua empresa porque você não protegeu o teu produto, tá? Aqui são algumas patentes que estão em andamento, tá? E a Samsung lançou. Às vezes as patentes são lançadas e não são colocadas no mercado. Para quê? Porque ele não lança, porque ele reserva. Não, eu vou fazer essa patente, eu não quero lançar isso agora, mas também eu vou impedir que o meu concorrente faça isso. Como a gente vê esse relógiozinho com câmera que é da Apple. A Apple tem essa patente em mão, né? E aí um monitor todo de vidro, né? Um vidro curvo. Então, assim, isso aí são patentes que eles não lançaram ainda no mercado, mas eles estão guardando para o concorrente não lançar. A gente não lança, mas aí também não lança. Então, isso aí são estratégias, né? E outras que existem. Né? Estratégias de negócio, né? As marcas, gente, vamos aí, o que é que vocês... As marcas que são, talvez, o que vocês têm que fazer primeiro. Vocês estão lançando uma startup, estão lançando uma identidade visual. Gente, façam um registro disso para não perder isso. Vocês vão construir toda uma história para chegar lá na frente e ter um problema, né? Você tem que pagar um valor para você ficar com a marca, né? E as marcas são uma das coisas que são mais fomentadas no INPI hoje. No caso, a pessoa vai ter que pagar pelo projeto e a ideia que ela mesma teve, para poder recuperar. E nem todos vão vender, porque talvez já consiga ver um mercado melhor para aquela marca, diferente do que criou ela. Aí se ele vê que o negócio vai ser mais lucrativo, com certeza ele não vai vender. E assim, a marca, teve casos até, gente, dessas lojas de departamento, não sei se foi Riachuelo, foi uma loja grande dessas, que tinha uma marca, só que essa marca não tinha registro. E foi o que o cara fez, o cara foi e registrou a marca e chegou lá essa marca é minha. Ou você me dá esses produtos, ou você me dá tanto para você usar a minha marca. Então, teve uma confusão dessas numa grande loja. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Então, assim, isso para tudo, para marca, né? Eu estou falando assim, marca de produtos, marca do seu negócio, marca da sua startup, né? Isso tudo. Imagina um iPhone da vida perdendo a identidade visual dele agora, né?
Então, isso acontece, né? E às vezes a pessoa que não se alerta. Então, aí a gente tem algumas marcas assim, valiosas, né? Hoje a Apple é uma das marcas mais valiosas. As marcas hoje são mais valiosas do que os próprios ativos da, da indústria, né? Porque já causou essa confiança, né? Já tem uma confiança no mercado, né? Então ela consegue no mundo todo ser conhecida e essa identidade visual é bem reconhecida. Ela tem 4 tipos de formas, né, gente? A gente tem a forma nominativa, que tem um nome, ela tem a forma figurativa, então assim, figurativa, e tem a forma mista, né? E tem a forma tridimensional. Então tem vários tipos de formas de marcas e algumas empresas adotam todas elas, né? Adotam todas elas, mas tem 4 tipos de marca. A gente está fomentando o registro de marcas na própria UFES. O próprio NIT não tinha a marca registro, a gente pediu o registro da marca NIT. E tem outro, a Iagran, né, a própria Fundação Guimarães Duque, não tinha o registro de marca, a gente está fomentando isso. Já deu entrada no pedido dessas marcas. Né? Existe uma taxa que se paga, né? Mas é válido por 10 anos, você faz só a renovação. Então, se você pegar uma Coca-Cola da vida, ela faz o registro de marca, com 10 anos renova, isso fica automático. Né? Tem escritórios a própria empresa que já faz isso de forma sistemática. São chamada gestão da propriedade intelectual, né, gente? O NIT faz a gestão da propriedade intelectual dentro da UFES e nas empresas tem que ter uma gestão dessa para que não se perca todos esses registros, né, essa questão de organização da propriedade intelectual, tão importante. Perfeito? Muito bom. O desenho industrial, gente, é a forma geométrica, né, o design, né? A gente aqui na UFES não tem o curso de desenho industrial, algumas universidades têm, então fomentam mais isso. Então, assim, você tem a parte de patente, que é a parte funcional, né, do que realmente funciona, e você tem o design externo. Então, no mesmo produto, sei lá, a caneta Bic, ele pode ter feito o registro do desenho industrial, do formato da caneta, e o registro funcional da caneta. Ele pode ter feito isso com esferazinha na ponta. Então, isso tudo influenciou e ele pede o registro praticamente de tudo. Né? Então, aí você vê alguns exemplos de desenho industrial que se tem, né, que são inovadores. Isso também faz parte das startups. Vocês vão ter produtos, né? As startups vão ter produtos. E em cima disso, vocês vão ter que fazer esse registro também do desenho industrial. Isso tudo é registrado, a gente não consegue escapar nada. Né? E aí a gente vê uma figura que eu acho bacana. Você tem aqui o design, né? Você tem o design, que é o desenho industrial, você tem a marca, né? É o trademark aqui, você tem a marca do produto, você tem a patente, que é a parte funcional, né? Um amortecedor aí potente e tal, com alguma tecnologia. E você tem a própria foto, né? Que aí mostra que é o direito autoral. Então, tudo isso aí está protegido num só produto, né? Então, as empresas, elas se alertam para isso e fazem essa gestão tranquilamente. Observando até a imagem que você colocou aí do tênis, Uhum. até o cadastro, né? Por exemplo, do tênis. Se for algum inovador, com certeza. Aí tem que ser patenteado. Tem que ser. Então, Qualquer parte, menos detalhes. então assim, você faz isso e vai garantindo. E aí o que é que acontece? Isso você vai ter custo inicial, mas isso você vai ganhar mercado, isso aí você consegue ter um retorno tranquilo isso aí lá na frente, viu, gente? Isso aí não tem um dúvida. E a parte de indicação geográfica, que é a última, só a gente falar rapidamente aqui. O que é isso, né, gente? O que é isso? Aí a gente tem até Vale dos Vinhedos aqui, indicação geográfica. O que é que acontece? Você pega um vinho e você vê que ele tem lá uma indicação geográfica, um selozinho desse, Vale dos Vinhedos. O que é que quer dizer isso? Só quem pode usar esse selo são os vinhos fabricados, né, engarrafados no Vale dos Vinhedos, porque ele tem uma indicação geográfica. É uma proteção desse produto também, gente. Nós não temos muito, né? Aqui no RN só tem 2, eu vou mostrar para vocês. Pode falar. Pode até citar aqui no Brasil também o Guaraná Jesus. Não sei se você Isso. já viu, que Já. eles têm a própria que só eles podem fabricar. Achei interessante também. Então, é o que aconteceu com o champanhe. O champanhe é o mais famoso, né? O champanhe, todo espumante era champanhe. Mas aí a região de Champagne, que é na França, que fica aí lá ao sul da França, né? Ao sul, eu acho que é o sul da França. Tem uma região que esse espumante que sai dali tem que ser champanhe. Então, assim, a Europa, ela já tem muitas indicações geográficas. A França tem mais de 3 mil. O Brasil, não. O Brasil tem 86, esse levantamento. Isso foi em agosto de 2021. O Brasil tem 86. A parte sul e sudeste tem mais indicações geográficas, que é a parte dos queijos de Minas, né? Os famosos queijos de Minas já tem muita indicação geográfica. O Nordeste está começando agora, né, a fazer isso, né? E aí, para a região do RN, né, e aí é conhecido de nós, o melão Mossoró, que é esse segundo selo aqui que a gente vê, o bordado de Caicó, né, que é lá em Caicó, e o melão, a indicação geográfica de Mossoró, que é o melão de Mossoró.
Então, essas duas indicações são do RN, pertinho da gente aqui. A castanha de caju de Serra do Mel, eu participei até de uma palestra, né? E eles estão fomentando isso. É um projeto que começou agora e deve ter esse selo depois. Isso tudo dá o quê, gente? Isso dá mercado, isso mostra para a exportação que o produto é original, isso mostra que o produto tem alguma qualidade diferenciada dos demais, né? Então, a Serra da Canastra, né, que é um queijo super famoso, né? E você vai comprar em Minas e ele, por ter essa indicação geográfica, ele agregou muito valor. Você ganha na questão da cultura, né? A cultura é preservada. Tem uma série de coisas aí que você ajuda. Ela tem dois tipos, pode falar. Professor Fabrício, falta apenas 4 minutos. Se você tivesse algum ponto, para finalizar. Já estou terminando. Uhum. Ela se divide em indicação de procedência e indicação de origem. Tem uma diferença que a de procedência é uma indicação que você tem só aquele produto naquele local, certo? Como o champanhe. O champanhe é indicação de procedência, que você só pode fabricar, aquelas qualidades só tem lá. Denominação de origem, não. Tá? A gente tem uma diferença aí. E aí, por fim, a proteção em sui generis, que aí envolve a parte de cultivar, que eu acho que é o mais importante, né? Que são culturas diferentes que já existem, sei lá, um milho transgênico, a Embrapa trabalha com muito isso, então eles fazem essas proteções também. E a parte de topografia integrada, né? Você mudou um chip no celular, numa televisão que ficou melhor o teu circuito, você também pode proteger essa disposição dos chips, eles chamam de topografia integrada, também é protegido, é uma série de coisas que você amarra teu produto e o teu concorrente não consegue copiar porque está protegido. Isso, gente, é uma guerra na questão das indústrias. E aí os conhecimentos tradicionais que aí envolvem mais a questão cultural, né? E tudo mais. E aí, por fim, gente, Uhum. pode falar. Seria só uma dica que você poderia estar dando para os nossos estudantes, que a gente está começando agora nesse mundo novo de tecnologia, na engenharia, para a gente focalizar no mercado, alguma dica que você trabalha dia a dia, pudesse Então, passar para gente, nós. você está falando com relação a empreendedorismo ou a questão do vida profissional em si? Juntando os dois, se desse. Eu acho assim, Qual seria? vocês não podem se prender a Mossoró e região. Gente, ganha o mundo, tá? O mundo está aí. Portugal hoje está recebendo engenheiros, você consegue se formar aqui para Portugal. Eu recebi agora mesmo uma carta de uma aluna pedindo uma referência para a Irlanda. A Irlanda é um país também fantástico. Eu estou dizendo assim, para quem quiser correr o mundo, né? Aqui não tem muito emprego para as engenharias, a gente vê isso, né? Então tem que ganhar o mundo. Onde é que tem, pelo menos na minha área, engenharia mecânica, Swap, né? Tem alguma coisa, Fortaleza também tem algumas indústrias, mas aí Manaus tem um polo, né, que chama o PIM, Polo Industrial de Manaus. Sul e Sudeste, que a concorrência já aumenta, tem muitas universidades lá, né? E ainda tem essa questão da cultural, né? Do nordestino em si lá. Mas, assim, não se fechem para cá. E outra coisa, terminem o curso com um diferencial. Tá? Não terminem um curso, terminar um curso, o que é que você tem no seu currículo? Não, eu terminei engenharia civil, engenharia elétrica, produção e tal. E o que é que você tem a mais? Procure cursos de extensão, programas de extensão, projetos de extensão, projetos de pesquisa, sejam alunos de bolsista, mesmo que seja voluntário. Eu acho que isso vocês têm que ter. Procurem um estágio bem, assim, não precisa ter pressa para terminar, você tem que terminar de certa forma com capacidade. Estudem por partes, aí é uma coisa que eu aprendi na indústria, né? Estudem a parte, a questão de relacionamento interpessoal, falar em público, isso aí a gente não aprende nos cursos de engenharia, isso aí eu tenho consciência, que a gente não passa isso, a gente passa a parte mais técnica, mas a parte de conversar com as pessoas, isso ajuda muito na empresa, né? Você saber lidar e conversar com as pessoas. E aí, gente, ganha o mundo. A engenharia é um curso muito bom, mas você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, as oportunidades vão vir e você tem que estar preparado para aquela oportunidade naquela hora. E não deixem de pensar, assim, pensem fora da caixa. Né? Não pensem só o convencional, tente fazer algo mais que vai dar certo. Tá bom? Muito bom, professor. Em nome da Escola de Piloto Engenharia, já queremos agradecer por você ter aceito o nosso convite.
por ter dedicado um tempo da sua noite para estar aqui debatendo com a gente e ajudando nós estudantes a aprender um pouco mais, a desenvolver projetos no futuro, a entender que a gente também pode crescer, mesmo começando dentro da universidade. E é muito importante a gente saber disso, que muitos ainda não sabiam que poderiam começar a crescer aqui dentro da universidade. Então, queria a gente, em nome da Escola Piloto, a gente queria agradecer muito por você ter aceito o convite essa noite. Tá bom. Obrigado a vocês, gente. E fica à disposição aí para qualquer coisa, viu? Tranquilo? Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até logo.